Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Tô aqui com um cafezinho e ontem eu falei que eu tava lendo esse livro, né? Ainda não terminei, mas eu vou trazer algumas coisas sobre ele, um pouco fora da sociologia, algumas reflexões que a gente pode tirar. Esse livro aqui é do Max Weber e eu tô lendo esse aqui. E eu li ontem o capítulo 13 e o 14. E o 13, ele é muito importante, porque eu não tô aqui como socióloga, né, mas existe uma responsabilidade também da gente entender que eu tenho conhecimentos que é também necessário tomar cuidado com algumas coisas que eu falo, tanto que no último, não sei se foi no último ou no penúltimo vídeo que eu falei, né, que não existe meritocracia e que muitas vezes a gente acaba com um discurso motivacional que depende muito de várias coisas, né? Não tem como você falar pra uma pessoa, estuda mais, enfim, não, você não tá conseguindo isso porque você não é esforçado, sendo que tem uma porrada de disposição social que a pessoa tá enfrentando. Enfim, algumas pessoas, a luta dela no dia, além de acordar, é continuar viva, é ter um emprego para conseguir comer, para sustentar os filhos, enfim, que muitas coisas que são importantes para pessoas que estão em casa, que às vezes tem a comida pronta, que tem, enfim, liberdade geográfica, dinheiro caso qualquer coisa dê errado, ou você fique doente, ou você quebre uma perna e você não precisa trabalhar e você vai continuar ganhando dinheiro. Muitos professores, se eles quebrarem a perna, a escola tem que substituir esse professor, então é dinheiro para a escola. Então é um sistema que você não se sente seguro, muitas vezes, e um professor concursado, ele tem essa maior segurança. Algumas coisas que você fala, o jeito que a instituição, vamos dizer assim, ela trabalha, às vezes pode levar a demissão. Enfim, tem muitas coisas, os pais, os alunos. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, entender o lugar de fala, que eu também tô aqui, e o lugar de fala de quem tá escutando. Porque é muito fácil falar, não, estude enquanto eles dormem, estude muito que você vai conseguir. Tá, mas cada um tem seus privilégios, cada um tem suas coisas, cada um tem. Enfim. Eu gostei muito do capítulo 13 que ele fala sobre. É minha opinião. E quando eu criei esse canal, eu também tenho que ter uma dimensão do meu lugar de fala, do que eu acredito, do que. São coisas que estão na minha bolha, vamos dizer assim, coisas que eu vivi. Eu trago muitos relatos da minha vida. O primeiro vídeo do canal é um relato que eu tô abrindo meu coração, né? Sobre um momento da minha vida que, se uma outra pessoa tivesse lutando por outras coisas, enfim, para um plano de saúde, o hospital que eu tô falando é um hospital particular, quem tá numa fila de um SUS, quem tá, enfim, em outras condições, um leito de hospital, vamos dizer assim, é uma outra perspectiva. Então, é bastante complexo tem de ter a falsa impressão de que todo mundo tá vivendo a mesma coisa. Mas, de tudo isso que eu tô falando, é possível tirar aprendizados das minhas falas e você colocar em disposição ao que cabe a você, da sua realidade, porque cada um sabe a sua realidade. Enfim, hoje em dia nas plataformas digitais, nas redes sociais, né, a gente vê que influencers conseguem manter rotinas, fazendo vários exercícios físicos, porque aquilo é a vida delas, entende? É nesse sentido que a vida das pessoas é o que elas conseguem fazer. Mesmo que elas te motivem a fazer um exercício físico, você não necessariamente precisa fazer 3 exercícios físicos no dia, porque você tem que trabalhar, ou você tem que fazer outras coisas, e
possível você ter um pensamento crítico em relação àquilo e refletir, tá, mas eu não tenho como fazer aquilo, e eu percebo que essa pessoa, o trabalho dela é fazer exercício físico, mas eu tenho 20 minutos no meu dia, eu posso fazer exercício físico. E aquela influencer com o meu pensamento crítico para entender o lugar de fala dela, o que ela quer representar, entender o que é um trabalho para ela e não para mim, a gente pode tirar alguma coisa daquilo. E eu acho que o legal do YouTube é isso, que ele tem uma disponibilidade de conteúdos enormes. Enfim. O livro começa falando nesse capítulo sobre o viés de confirmação, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que a gente tá vivendo sempre rodeado de pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Um grande exemplo, eu vi um vídeo de uma influenciadora esses dias que ela falou que o marido dela não tem rede social e ela falou, cara, amor, todo mundo tá indo fazer viagem na Europa, todo mundo tá viajando pra Europa. E aí o marido dela, por não ter rede social, fala, não amor, eu não conheço ninguém que tá fazendo viagem na Europa. Quem que tá fazendo viagem na Europa? Porque ele não tinha rede social. Mas os amigos, as pessoas que estavam na bolha dela, estavam todos na Europa. E ela falou, caramba, realmente, não são todas as pessoas do mundo que estão fazendo viagem para a Europa. E muitas vezes a rede social é isso, é um viés de confirmação de que tem uma bolha, existe um algoritmo que sempre vai ter um viés de confirmação das suas ideias e você acaba achando que aquilo é exatamente o que todo mundo pensa. E aí nossas percepções socialmente acabam sendo confirmadas. E a gente acha que aquilo é a verdade do mundo, vamos dizer assim, né? Verdade, que o que seria verdade. E aí as redes sociais, as pessoas que a gente conversa, geralmente tendem a ser pessoas que compartilham do mesmo pensamento, da mesma disposição social, no sentido de estão às vezes na mesma escola, mesmo trabalho, enfim, e que compartilham às vezes da mesma visão política, visão sobre o mundo, pessoas casadas que estão sempre com outras pessoas casadas, ou pessoas do direito que estão sempre com pessoas do direito, da medicina, enfim, e compartilham de alguma forma uma falsa impressão, né, de que todos têm um pensamento igual. E aí acaba que quando você vai dando uma opinião, acaba se tornando uma coisa mais enviesada, porque a gente tende a preservar os nossos achismos, né? Quando a gente tá rodeado de pessoas que estão no mesmo lugar de fala ou não, enfim, a gente tende a olhar o mundo com nossas percepções e também pelas informações que a gente acessou durante a vida, dos hábitos, né, que o Pierre Bourdieu fala sobre a visão que a gente tem do mundo, tá muito relacionada ao que os seus pais passaram, como você foi socializado, que as músicas que você ouvia, que você, enfim, que seus pais te apresentaram, ou que você viu do que é uma família, ou que você viu o que é amor, e acaba que socializando, se socializando, né, durante sua vida, você acaba enxergando o mundo de uma forma que outras pessoas que viveram em outros países têm uma cultura diferente, podem, enfim, interpretar o mundo de formas diferentes. Então, as lentes que a gente usa para interrogar o mundo e também para enxergar, muitas vezes podem ter coisas invisíveis que a gente não que nos impede de ver, justamente porque nossas percepções, nossos interesses, eles estão sendo acessados de um lugar do mundo. Então você está vendo um mundo sobre a influência também de questões externas e internas que também já estão dentro de você, do que você viveu. E às vezes a gente é impedido de enxergar o lado do outro porque a gente já tem isso muito dentro da gente, né, enraizado. Então, o que o livro fala, né, então a gente consegue perceber que nossas opiniões e julgamentos não surgem do eu individual, isolado, mas de um hábitos, né, que eu tô falando sobre Pierre Bourdieu, que carregamos uma forma socialmente aprendida de perceber, sentir e agir. Então, essa minha opinião, ela está relacionada às percepções que são socialmente formadas, né? Que
se você abrir espaço para o questionamento sobre de onde vem, o que aquelas opiniões estão favorecendo a quem, enfim, de onde vem essa opinião, a gente consegue fazer um esquema de deixa eu ver a palavra certinha, reflexividade, que ele coloca que a reflexividade é quando a pessoa volta o olhar para si e para o próprio processo investigativo, examinando como sua disposição social, suas disposições, seus interesses e seus instrumentos teóricos interferem na construção do objeto. Então, como a gente vai analisar a vida cotidiana, nossas percepções políticas, sociais e econômicas, nossos valores, que não é apenas uma opinião, a gente está dentro de um esquema de reflexividade que você interpreta o mundo social de uma forma e que isso nos ajuda, né, o repertório que a gente já tem na cabeça, a ter nossas próprias opiniões, né, percepções, ideias do mundo que são moldadas nas condições sociais que a gente vive, mas que é preciso sempre se questionar de onde vem essa opinião, quem tá ganhando e quem perde. Quando eu penso assim, quais experiências, grupos ou valores as tornaram possível? Então, a reflexividade é pensar sobre o nosso pensamento. Na psicologia, a gente pensa muito em relação a isso, que nossa mente, ela mente o tempo todo, né? Então, é você conseguir ter uma visibilidade maior das formas como você entende o mundo social. E aí no livro, na página 173, ele fala, quando analisamos a realidade, geralmente já o fazemos classificando por meio de pré-noções, valores morais, ideologias e expectativas que adquirimos socialmente que passam a funcionar como filtros interpretativos. Então, é dessa tendência pré-determinada que precisamos nos policiar, pois nisso sustenta os nossos achismos. A gente vai sempre tender a um lado, porque é aquilo que às vezes a gente acha que deve ser, não é, porque às vezes você tá falando uma coisa que precisa ser sustentada e às vezes o seu viés de confirmação, a maneira como você enxerga o mundo, vai confirmar isso, mas não, às vezes não é a realidade. E esse livro do Weber, que eu vou trazer depois, ele fala um pouco sobre isso. Curioso, gente. Enfim, fala um pouco sobre a questão da neutralidade na ciência, enfim, sobre a objetividade. E aí, outra passagem na página 174, ele fala, não basta olhar para o fenômeno, é necessário olhar também para nós mesmos enquanto observadores. Em outras palavras, não investigamos o mundo social de um lugar neutro. Carregamos experiências, crenças e valores e temos determinadas condições de acesso, de seleção e o processamento de informações que influenciam o modo como interpretamos e o que vemos, inclusive nos gerando ilusões de ótica que sustentam nossos achismos. Então, ele coloca aqui a questão, não conseguem emprego porque não se esforçam, na frase, né, que a gente ouve. E aí sustenta a questão da meritocracia. Isso cai de cena quando você tá falando de uma pessoa que não teve oportunidade, que tá trabalhando desde cedo, que não tem nem tempo de respirar, enfim. São realidades que uma pessoa que não tem noção falaria, porque é muito fácil você falar que você não consegue um emprego porque você não se esforça quando você tem o dia inteiro para estudar e conseguir o melhor e ter oportunidades de intercâmbio, enfim, uma lente interpretativa extremamente desigual, né? Achar que a vida de todos é igual. Eu gostei que ele traz aqui a ideia sobre meritocracia, e aí ele fala sobre, no capítulo 14, da onde vem a palavra mérito, né? Que cracia vem do grego kratos, significa poder ou governo.
que a meritocracia ela está organizada na ideia de que uma sociedade deve ser organizada exclusivamente em relação ao mérito individual, como se todos estivessem em condições iguais para competir. Só que o problema é que essas condições de vida não existem, né, iguais, né? Então, existem desigualdades estruturais históricas que favorecem uns e dificultam outros. Ignorar essas desigualdades é justificar as diferenças sociais apenas pelo mérito e o que transforma a meritocracia em uma ideologia. Então, a gente tem que... Muitas vezes a gente é enganado pelo nosso pensamento, né? Ele faz algumas... outros exemplos, né? Enfim. E ele fala exatamente do que eu tava falando no último vídeo, né? Que quando a gente estuda, a gente lê, a gente amplia nossas lentes sobre o mundo, né? Então, ele fala: o conhecimento é transformador. Ao ampliar nossas percepções em diálogo com o mundo, alteramos a forma como enxergamos e passamos a nos distanciar dos achismos. E lembrar que todo conhecimento é produzido na interação e nunca isoladamente. Enfim, tem muitas questões relacionadas a isso, porque as instituições elas exercem também um grande poder sobre o que a gente pensa, a escola, a família, a religião. Então, os grupos sociais que a gente participa, eles têm determinados pontos de vista, e isso altera e molda como a gente consegue ver o mundo. Então, uma pessoa que fala que você não consegue emprego porque você não se esforça, provavelmente as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, ela também compartilha do mesmo pensamento. O que nos leva a entender que, na prática, em muitas discussões, não defendemos ideias, defendemos nossos pressupostos, que foram socialmente produzidos. É isso, gente. Acho que é uma reflexão sobre como a gente tem ideias do mundo que são moldadas e a gente sempre tem que começar a se questionar de onde vem essa opinião, né? Quem tá ganhando com esse pensamento. É um processo de autoconhecimento, como eu já falei aqui no canal, como é importante a gente se conhecer e como é importante a gente buscar conhecimento para que a gente não se torne refém da tecnologia, das redes sociais, porque se o algoritmo ele te coloca numa bolha, provavelmente essa bolha vai confirmar exatamente a sua própria ignorância. Enfim, é muito interessante isso, e quando você vai fazer uma pesquisa, provavelmente você vai também tender a ter um olhar sobre a pesquisa, então nas ciências sociais, que a gente vai falar em um dos vídeos sobre esse livro, como a gente também tem que ter determinada neutralidade, de não achar que a nossa hipótese é a hipótese que vai se cumprir. Muitas vezes a gente faz pesquisa e a realidade dos resultados mostra outra coisa. E você acaba quebrando uma ideia de que você queria confirmar, né? Às vezes a gente tem muitos achismos sobre a vida. Basicamente, a gente tem muitas verdades, né? Então, esse é um livro que eu recomendo muito. Eu não tô no meu lugar de fala de socióloga, porque esse canal não é pra Nicole socióloga, é pra Nicole... É pra Nicole que vive a vida. É do Cristiano Bodar. O grande Cristiano Bodar. Sociólogo, doutor, enfim, tem a biografia dele. Tenho muito carinho por ele. Gente, esse homem, ele é transformador no mundo das ciências sociais, da educação. A gente tem que agradecer muito por ele ter pisado nessa terra e fazer essas obras maravilhosas. E muitos outros, espero ler muitos outros livros dele. Eu recomendo muito Manual do Desachismo, Sociologia para Pensar o Cotidiano. Eu trouxe só um capítulo, 2 capítulos na verdade, né? Talvez eu traga mais reflexões sobre os outros capítulos, caso vocês gostem. E caso vocês queiram comprar, esse é o livro. E até o próximo vídeo.